E eu espero estar enviando agora o link para todo mundo. Então, se vocês puderem avisar, tá? Para que os professores entrar. Por isso que é muito importante entrar, né, nessa página do YouTube e já ir deixando o seu like, se for possível, tá? E, claro, se inscrever nele, que aí você recebe todas as lives que foram feitas com esse objetivo, nesse momento, né, de produção do plano de aula e também de poder preencher a página, tá, do PSS, tá bom? Então, eu estou enviando a página da live para os nossos grupos de professores via WhatsApp, tá? Nos 5 grupos que foram criados com esse objetivo, tá bom? Os grupos diários, né? Pessoal da ciência da educação, pedagogia, os colegas de ciências humanas, ciências da natureza, exatas e linguagem. O computador está naquele passo de lesma reumática, cardíaca e safenada, mas com certeza já deu tudo certo, viu? Eu peço desculpa a vocês por esse contratempo, essa meia hora que nós perdemos, porque eu realmente, nesse quesito aí, eu tenho baixa leitura, então me perdoe, mas eu preparei um material para vocês, e enquanto está abrindo o WhatsApp para eu colocar o link de acesso aos nossos outros demais colegas, né, das áreas, que você possa ir lá no Drive, pegue seu link, o link que a gente disponibilizou, e se você chegou agora há pouco tempo, dependendo do grupo, pode ser que ninguém tenha lhe dado o link de acesso ao Drive. Esse link é muito importante, porque todo o material para você desenvolver, para você produzir um excelente plano de aula está lá, tá bom? Então é importante que você baixe agora e que você baixe das páginas que estão lá, como preencher a página eletrônica. Mundo. A transmissão não está seguindo. Vamos lá. Eu estou enviando para o pessoal, tá? Aqui o material, um momento só. É que, como eu estava falando, está bem lento a minha internet. Eu estou enviando primeiro o pessoal da área de linguagem. Só um instantinho. Enviei. Vou enviar agora para o pessoal de natureza. Pronto, estou enviando. Vou enviar para o pessoal de humanas agora. E vão entrando, por favor, e se manifestando lá, por gentileza, tá? Está muito lenta a internet. Eu peço desculpa por esse transtorno. Já mandei para... Falta eu mandar para qual grupo? Já mandei para 1, 2, 3, 4 grupos. Eu não sei se já abriu aí, né? E agora falta eu enviar apenas para um grupo. Já. Muita gente entrando em contato comigo. Eu acho que falta só o grupo. Já mandei para o grupo de linguagem, ciência da natureza, ciências humanas. Falta eu mandar para o grupo de ciência da educação. Eu vou ver se eu consigo puxar por aqui para poder enviar.
Ciência da Educação. Acabo de ver aqui, vou enviar. Bem, agora já vou voltar lá para a transmissão e vamos continuar. Espero que todos tenham recebido o material, tá? E essa live deve ficar gravada, infelizmente, com essa parte toda aí da orientação, né? De preencher, mas aí tá, a gente começou, eu creio que às 8 horas, são 6 minutos só enviando o material devido à lentidão da internet. Olha só, continuando então, voltando. Eu enviei para todos os grupos, tá, o material que será utilizado nessa terceira live, que é como preencher a página eletrônica. Eu gostaria que você pegasse esse material para que a gente pudesse fazer a leitura e ir fazendo, ir preenchendo. Aí você diz, não, mas eu ainda não fiz o meu plano. Não tem problema. Todo o material está lá no Drive e a gente vai tirar momentos para pegar perguntas sobre a produção, primeiro para preenchimento, claro que é o tema, né, como preencher a página eletrônica, e depois, então, para os planos de aula para ser postado lá na página. Então, vamos lá, pessoal. Plano de aula, está escrito assim, o que eu vou ler é o material que me veio por foto, que foi me entregue pela professora Tânia, lá de Óbidos, eu quero agradecer muito, tá? E quero agradecer também à professora GG e ao professor Nascimento por todo o apoio que está dado aos grupos onde eles estão, tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Segue a leitura, então. Caro professor, mediante os grandes desafios de um desenvolvimento sustentável, que respeite a natureza e a necessidade de um currículo escolar que contribua nesse desafio para fins da etapa de análise do plano de aula, solicitamos a elaboração de propostas pedagógicas que levem em consideração o tema meio ambiente, sustentabilidade e clima. Práticas educativas na educação básica voltadas para a defesa da preservação do meio ambiente. Aí você tem aqui qual o componente curricular, tá certo? No caso da professora Tânia, língua portuguesa. No meu caso, eu iria preencher com biologia, se eu fosse fazer, né? Aí vem aqui o ano série, tá? Se é educação geral ou se é alguma série padrão, ok? Então, se você vai trabalhar com sexto ano, sétima série, ou então se você vai trabalhar com o primeiro ano do ensino médio, ou com o segundo, ou com o terceiro, ou se vai servir para qualquer série. Então, você escolhe como é que você vai fazer, para quem é o seu público-alvo. Tá? Lembrando sempre, você precisa ter lido o resumo não, que na verdade foi o excerto do próprio capítulo, a partir do tópico 3.16, que dá o tema, você tem que ler aquilo ali, porque o 3.16 te dá o tema. Tá? Mas aí, quando você pega os outros artigos, eles estão orientando quais são os outros cuidados que você tem que tomar na hora de produzir o seu plano de aula. Como, por exemplo, fazer com que esse tema, que é, lógico, de educação ambiental, ele seja, tá, feito de acordo com a tua componente. Tá bom? Então, é muito importante isso. Leitura. Tá bom? Então, olha só. Então, você já se decidiu. Eu, por exemplo, se eu fosse fazer, eu trabalho já desde 2000, eu trabalhei, na verdade, de 2018 a 2023 com o primeiro ano. Aliás, com o segundo ano. E no segundo ano, quem é professor de biologia sabe, nós trabalhamos com evolução, genética e ecologia. Correto? E esse tema, basicamente, é ecologia pura, né? E ano passado, eu peguei no Centro de Mídia turmas do primeiro ano. Então, eu estou relendo, eu estou voltando a me apropriar dos temas do primeiro ano, que, por sinal, tem pouca relação com educação ambiental, né? É biologia geral, é bioquímica, é citologia, histologia. Então, o que acontece? Fica muito mais fácil eu pegar o conteúdo que está numa área privilegiada do meu cérebro e trabalhar com ele. Eu ia pegar a ecologia e fazer. Tá? Então, meu público-alvo seria o segundo ano. Por outro lado, eu estou lançando um livro, né? O e-book está sendo transformado, que eu coordenei e produzi, de Ecofarma, vai virar livro para o ano que vem.
E esse material é geral, educação geral, ou seja, tem a ver com o nosso ecossistema. Então, eu poderia fazer uma aula baseada justamente na biofarma. E aí, se é para todo mundo mesmo. E é interessante que o aporte teórico desse projeto é Piaget, Vygotsky, Althusser, ou seja, você tem aí a ideia de que o estudante ele tem que ter o protagonismo, e foram justamente eles que fizeram a pesquisa. Tá? O crédito é deles. A gente entra com a parte científica e eles entram com um conhecimento que chegou a ter eles, passado de geração em geração. E aí me lembra o saudoso Rubem Alves, quando diz que a ciência nada mais é do que o conhecimento, né, comum, como é que ele pode dizer, acumulado e sofisticado, né? Mais ou menos assim que ele coloca o pensamento dele. Então, os estudantes nos trazem, tá, o conhecimento que eles receberam de seus ancestrais, e nós entramos, então, com conhecimento científico, como, por exemplo, o nome científico da planta, quais são os elementos químicos que agem para trazer aquele benefício ao fígado, ao rim, enfim. Está entendendo? Então, eu poderia fazer, tá, envolvendo todas as séries aí, né? Aí, na continuação, você tem número de aulas para execução do plano. Essa informação tá aí, que pode ser de 1 a 4, isso você não consegue perceber quando você está lendo a parte do edital que orienta como deve ser o seu plano de aula. Mas qual é o problema? Tá? O importante é que você seja coerente. Se aquele plano for para uma única aula, ok, coloca lá uma aula. Se for para 2, coloca 2. Agora, você tem que ser coerente. Tá? Para isso, você tem que ter noção de tempo para justamente determinar se você vai executar tudo aquilo ali em 1, 2, 3 ou 4 aulas. Tá? A banca vai querer saber se você foi coerente com a tua afirmação. Aí você tem o seguinte, objetivo de aprendizagem. Gente, você já montou esse objetivo, tá? De aprendizagem. Aí você tem o objetivo geral e os objetivos específicos. Agora, é importante que esses objetivos sejam tangíveis, sejam alcançáveis. Não vai inventar coisas que você não tem condições de alcançar. Tá bom? Você será, com certeza, não que você vai executar esse plano, provavelmente. Ele só vai, quem for avaliar seu plano, vai verificar, será que ele consegue, dentro daquele número de aula que a gente está falando, 1 aula, ou 2 aulas, ou 3 aulas, alcançar esse objetivo? Aí, para isso que nós colocamos vários planos de aula de minha produção, para você ter uma noção. Aí você diz, não, mas professor, esses planos lá é da biologia, eu sou da matemática, ou eu sou de história. Gente, o tema é de educação ambiental. Tá? Vamos imaginar, se tem uma aula minha de educação ambiental mesmo, que a aula 1 e a aula 2 é toda história. Eu trabalho todo o desenvolvimento, tá, histórico dos conceitos que foram empregados, das conferências que surgiram, dos livros que foram lançados e foram gerando justamente essa inquietação e tudo mais. Então, não tem como você tirar esse tema, pegar componente história e dizer, não vai ter história, porque tudo o que acontece é história. Então, fantástico, a história está com tudo na mão para dar uma boa aula. E os meus amigos da química é tudo e tudo é química. Tem como você trabalhar resíduos sólidos, tá, que causa justamente toda essa morte nos rios, mares e lagos, sem falar de química. Né? Imagina só, contaminação por mercúrio, você deixar, não vai ter química. Não tem como. Então, vocês têm como fazer uma excelente aula. Aí você diz, não, mas professor, eu sou da matemática. Gente, pelo amor de Deus, tem como deixar a matemática de fora? Então, uma coisa como essa. Por exemplo, a questão de assoreamento do rio. Eu sempre falo muito nas minhas aulas sobre o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Você tem 2 fatos matemáticos para ser trabalhados aí. Você tem, em primeiro lugar, a questão do aumento populacional. O ser humano é o único organismo que produz lixo mesmo. E aí, em 41, choveu muito mais, tá? Mas foi em 2024 que morreu muita gente. Como é que pode, se choveu menos? É que é só você pegar, para ter uma ideia, você pegaria o censo, tá? Populacional
o primeiro censo, depois confirmei, porque eu estou falando de cabeça, tá? 1872. O último censo, 2022. Qual era a população brasileira? Não é nem do Rio Grande do Sul, a brasileira. Se eu não estou enganado, tá? Em torno de 9 milhões. Por aí, 9 milhões, por aí. Aí você pega, tá? Basicamente a população do Pará hoje, do Brasil inteiro. E em 41, qual era a população do Rio? Agora volta para o Rio Grande do Sul, tá? Tá aí, coloca a população brasileira hoje, né? Mais de 200 milhões. Aí pega o Rio Grande do Sul, aí só para você ter uma ideia, aí você coloca a população do Rio Grande do Sul em 41 e a população do Rio Grande do Sul em 2024. E aí você verifica a produção de lixo, aumento da população em torno desse corpo d'água, fez com que a média do calado do Guaíba, que era de 6 metros, fosse reduzida para 4 metros, 2 metros de lixo, sem ser feito o trabalho de drenagem. Resultado disso, choveu menos, mas o volume de água, com esses 2 metros de lixo, subiu o rio a 5 metros e 15 centímetros. E em 41, que choveu mais, graças aos 2 metros de profundidades a mais que o Guaíba apresentava em 41, não passou de 4 metros e 75 a cheia. Tá certo? E aí, então, quer dizer, tem como você tirar a matemática disso daí? Você não tem. Agora, é claro que você não precisa trazer um tema tão doloroso, até porque, evite. Você pode trazer uma coisa da matemática aí, voltada, de repente, para questões envolvendo formas, envolvendo outras questões muito interessantes em relação à importância de você ter a planta certa no lugar certo para gerar o clima certo. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. É claro que eu fico muito feliz de ver a prosperidade em alguns lugares com determinadas palmeiras que são implantadas em determinado lugar para trazer comida e dinheiro, já que ninguém faz fotossíntese. Mas qual o cuidado que a gente tem que ter, e a gente tem uma legislação muito boa, é que uma árvore amazônica de uns 30 metros de altura, ela pulveriza um ambiente, uma quantidade imensa de litro d'água. Já uma palmeira é bem menos. Então, quer dizer, você, dependendo do que você possa estar fazendo no meio ambiente, você pode estar causando, certo, um impacto ambiental muito grande. Então, a matemática pode estar trazendo essas quantificações, pode, inclusive, estar falando sobre problemas que a gente tem, que são os matemáticos que nos informam, envolvendo periélio, afélio, que são a questão o movimento de translação, né? Ele tem um movimento em que a Terra está mais próxima ou mais distante do Sol, e aí você tem a cada X anos, como é o Ninho e Laninha, efeitos, tá certo? Em função efeitos no Sol, que é sentido na Terra, como explosões solares, e isso acontece com manchas solares a cada 11 anos, e os matemáticos trabalham com isso. Quer dizer, você pode trabalhar a matemática em qualquer uma das componentes. Agora, é importante que você possa justamente fazer isso de maneira atraente, progressiva e variada. Olha o pessoal da arte aí, com a bioarte, com a questão da biojoia, né? Trabalhar a questão de reutilização ou então, como é que a gente chama? Tem o reuso e tem quando você pega o lixo e faz a reutilização, significa dizer que você pegou uma garrafa e você botou lá, fez daquela garrafa uma outra utilidade. Outra coisa é você pegar garrafa PET para fazer decoração, para você fazer brinquedo. A arte pode entrar com isso. Eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Então, vamos lá. Aí você tem número de aulas, objetivo de aprendizagem, competência geral da BNCC. Gente, eu deixei um livro que é da SEDUC e tem lá com todas as áreas, todas as componentes. Tá certo? Porém, ele já te deu basicamente a componente. Ele já disse, ele já te deu a competência que ele quer, quando ele te deu o tema. Tá certo? Então, você tem que verificar isso daí. Tá? Não vá me colocar uma habilidade e competência que não seja coerente com a proposta do tema que te foi dado. E aí vem estratégias didáticas. Tá? Então, como é que eu vou
realizar a aula que eu estou propondo, recursos didáticos envolvidos, avaliação da aprendizagem, como é que será avaliado, referência. E aí, o que acontece? Vem umas orientações aqui que eu vou começar. Então, vamos começar agora com as orientações em cima disso que está sendo exigido. Tá bom? Vamos lá. Escolha adequada do tema. Garanta que o plano esteja alinhado com o tema proposto: meio ambiente, sustentabilidade e clima. Inclua atividades que promovam reflexão e ação sobre esses tópicos. Objetivos claros e mensuráveis. Descreva o que o aluno deve aprender. Então, toda vez que eu... E todo mundo, acho que é entendido isso, que a aula que você está planejando, ela tem o objetivo do aluno, ao final do processo, desenvolver alguma habilidade. Então, descreva o que o aluno deve aprender ao final das aulas de forma objetiva. Use verbos que expressem ações concretas, como analisar, identificar, produzir. Lembrando, para quem já trabalhou com a taxonomia de Bloom, que quando você coloca relembrar, conhecer, tá? É mais fácil de trabalhar, porque dependendo daquilo que você coloque no nível cognitivo, porque tem professores que trabalharam com Bloom e pode avaliar dizendo, esse nível cognitivo é profundo. E o analisar é você pegar em partes e, sabe, aquele tema e ir mais profundamente. Então, eu não sei se é isso que a banca vai fazer, mas eu estou falando com a experiência nossa no CEMEP. Tá? Então, pode ser que não tenha nada a ver com isso, até porque nunca mais eu ouvi falar diretamente, apesar de que a gente usa ainda essa ideia da taxonomia de Bloom, mas agora a gente cita muito mais a BNCC e, apesar de que ainda existe, às vezes, plano de aula com níveis cognitivos, mas tome muito cuidado com essa questão. Tá? Na primeira parte do seu plano, então, use... depois eu volto para a questão objetivo. Use o momento do seu plano para fazer o aluno relembrar. Comece a sua aula, geralmente, com algumas questões norteadoras, com algumas... Tá? Eu estou falando isso para quem vai trabalhar, né, com qualquer... independente da sua componente. Tá? Pegue a sua aula e aí, vamos imaginar aqui, você esteja trabalhando com o seu tema seja justamente queimadas, impactos ambientais, queimada, assoreamento, tá? E contaminação do solo. Aí você pergunta, se uma área é queimada, morre apenas os vegetais? E deixa o aluno responder, né? Ou então outra pergunta, mais ou menos isso, sobre a questão toda. O que acontece com a água se nós pegarmos aliás, água não, o que acontece com o ambiente aquático se nós cortarmos as matas que estão à beira do rio? O rio vai ficar muito melhor, porque abrimos uma clareira para que o sol chegue muito mais fácil à água, ou haverá assoreamento do rio? E aí, então, deixa o aluno responder. Então, quer dizer, você tem de maneira de iniciar, introduzir uma aula com questões norteadoras, tá? Para que logo depois, então, você possa responder essas questões levantadas no início ao longo da sua aula. Isso é o que a gente faz nos nossos planos de aula no CEMEP. Né? Então, continuando aqui, objetivos claros, tá? Usando verbos como analisar, identificar, produzir. Base na BNCC, como eu falei, deixamos lá para vocês. Consulte as competências gerais específicas da base comum curricular para alinhar seu plano aos parâmetros exigidos. Certifique-se de que o plano aborda habilidades relevantes, estratégias didáticas bem detalhadas. É outro ponto. Explique como o conteúdo será abordado, especificando metodologia e abordagens ativas. Debates, trabalhos em grupo, uso de tecnologias, ou seja, o que você vai fazer, tá? Nessa aula. Tá? Lembrando que essa aula vai acontecer num ambiente de sala de aula. Tá? Então, procure fazer com que essa atividade ela possa justamente suprir a necessidade dos alunos. Eu, geralmente, quando eu trabalho tá, em algumas turmas,
tá? Dependendo do público-alvo, se houver uma distância muito grande entre eles em termos de leitura e conhecimento, eu geralmente privilegio o trabalho em grupo, para que o que saiba mais possa ajudar aquele que tem menor leitura sobre o tema que eu estou trabalhando. Entendeu? Vamos lá. Recursos didáticos variados. Inclua recursos que enriqueçam a aula, como vídeos, textos, mapas. Nós, da biologia, nós gostamos muito de paródia, né? Porque a paródia já tem a letra. Mas, olha, um vídeo... Agora, vídeo, lembre-se, no máximo 3 minutos. Não vai me botar meia hora de vídeo na sua aula, tá? 1 minuto e meio, 2 minutos, só para chamar a atenção. E você pode pegar, colocar esse vídeo, de repente, no final, se o vídeo ele contar basicamente tudo que já foi trabalhado antes de uma avaliação final, ou então no início, ou no meio, tá? Você decide. Ok? Eu geralmente coloco no meio da aula perguntas que chamamos de perguntas de fixação, onde eu respondo essas perguntas e deixo a atividade para eles lá no final da aula. Mas isso aí é você que está fazendo o seu plano. Tá? É muito importante isso. Não existe um padrão tipo assim, é dessa maneira. Não. Existem N maneiras e possibilidades de você fazer o seu plano de aula. Eu estou contando como é que eu faço o meu plano de aula. Aí você tem o seguinte, inclua recursos que enriqueçam a aula, né? Já falamos, vídeo, texto, mapas ou materiais interativos, garantindo acessibilidade e sustentabilidade. Avaliação coerente. Proponha métodos de avaliação que permitam medir o aprendizado de forma clara, como relatórios, apresentações ou produções criativas. Referências confiáveis. Inclua obras, sites e materiais utilizados na construção do plano, siga normas citadas na ABNT, sempre que possível. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu vim para o Centro de Mídia, em 2017, as aulas começaram em 2018. Aí a gente deu uma série de aulas em 2018. Quando foi em 2019, as nossas aulas iriam para a TV Cultura. E aí chegaram para nós e falaram, olha, professores, verifiquem das aulas de vocês as que a gente pode colocar na televisão. E aí eu repetia como papagaio, quando eu dava uma aula sobre evolução, né? Eu geralmente falava que o Lamarck, isso eu ouvi de um professor meu, no curso de biologia, ele dizia que o Lamarck, ele desenvolveu a primeira e a segunda lei dele quando ele era médico de campanha. E aí, então, ele via os garotos chegarem lá, tudo magrelo, né? Parecido eu, quando eu era moleque, que eu era chamado de caveira elétrica. Então, essa molecada começava a correr, começava a malhar e ficava tudo forte, né? E aí, então, veio a ideia, a primeira lei, né? Uso e desuso, né? Se eu uso, hipertrofio. Se eu não uso, atrofio. E aí que depois disso, quando a molecada ia para o combate, quebrava uma perna, a perna era entalada, imobilizada, e aí essa perna definhava, essa musculatura definhava. Então, daí ele veio a ideia de uso e desuso. E aí, então, a segunda lei era consequência disso, né? Transmissão dos caracteres adquiridos, ou seja, ele falou isso para mim, eu acreditava. Então, nas minhas aulas, eu contava isso daí, sendo que eu nunca fui atrás para verificar de onde o professor tirou essa ideia. Como as aulas eram gravadas, eu fui verificar de onde o professor tirou isso. Qual era o referencial teórico que ele utilizou? Eu procurei direto, pessoal. Não tinha em nenhum livro científico, nenhum livro de história da ciência essa informação. E o site que eu encontrei era um blog. Não tinha como fazer aquela citação. Resultado, essa aula eu não mandei em frente e nunca mais fiz esse tipo de citação. Então, tem muitas coisas que a gente ouve na nossa formatura, que às vezes os nossos colegas professores de nível superior eles falam, mas que também eles ouviram de alguém. Então, tome muito cuidado, tá? Quando você for montar seu plano, tenha certeza que a fonte que você utilizou, tá, é uma fonte segura, tá bom? Use fonte, não vai me usar a Wikipedia, pelo amor de Deus, tá? Use fonte realmente, artigos científicos aprovados, tá? Livros didáticos utilizados pelo próprio SEDUC, faça isso. Não vai fazer como eu,
tá? Em 2018, 2019. Bem, aí você tem, então, o seguinte, revise todos os campos, tá? Antes de salvar, atenção à gramática, clareza e preenchimento dentro do limite das 700 caracteres por campo. Tá? Cada campo pede 700 caracteres. Então, o que você faz? Peça para alguém ler. Peça para alguém ler. Por quê? Porque quando você escreve, é incrível que pareça, a gente pode ter escrito projeto com G, casa com X. A gente não consegue ver esse erro. Então, você pede para alguém ler o seu plano, até para ver se a pessoa entende. De preferência que a pessoa nem seja da sua área, não seja nem da sua componente. Porque a banca que vai ler o seu plano provavelmente não será, tá, da sua componente, pode ser que não seja, até porque é um grupo lá. Então, é importante que, apesar de você estar trabalhando com questões técnicas, tá, tenham palavras acadêmicas, claro, mas é importante que você consiga se expressar de forma clara e objetiva, ao ponto de qualquer pessoa venha entender o que você está dizendo. Aí, o que acontece? Componentes curriculares. Aqui tem, então, o meu plano preenchido. Tá? Aqui eu tenho aqui uma que eu preenchi, biologia, segunda série do ensino médio, número de aulas para execução, eu coloquei 4 aulas. O objetivo do meu plano... Bem, só para explicar, eu peguei aquele material que está lá na página e preenchi com uma aula minha, que é a aula 12, que está lá no drive nosso, tá bom? Para verificar como é que fica. Aí tá assim. Qual é o objetivo que eu coloquei? Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos, quantitativos e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia de sustentabilidade do planeta. Explorar o uso medicinal de plantas amazônicas como alternativa terapêutica, incentivando o conhecimento ecológico e cultural da região. Então, olha aqui a proposta, né? Competência geral. Então, deixa eu só apagar aqui, na verdade. Vamos só fazer o seguinte, vamos fazer algo mais simples. Objetivo, para não ser uma coisa muito grande, só a última parte. Explorar o uso medicinal de plantas amazônicas como alternativa terapêutica, incentivando o conhecimento ecológico e cultural da região. Então, você nota que eu coloquei uma coisa muito grande e está lá. Mas se eu fosse fazer o plano de fato, eu deixaria só essa parte final. Tá? Não colocaria a primeira parte, por quê? Porque, a não ser que eu vou trabalhar realmente as 4 aulas. Então, na primeira aula, eu discutirei a importância da preservação, tá? É isso que, na verdade, foi a minha ideia. Só que, para efeito agora do final, eu vou trabalhar basicamente só essa parte. Mas vamos lá. Então, na primeira aula, eu vou discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos. Tá? Aí eu venho avaliar os efeitos da ação humana, que já é uma outra aula, tá? E das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta. Então, vamos pegar aqui um exemplo dessa segunda aula aqui que eu vou trabalhar. Ação antrópica, eu tenho a positiva e eu tenho a negativa. Eu posso trabalhar esses 2 tipos de ações antrópicas, tá? Queimada, reflorestamento. Eu posso trabalhar a questão de projetos do tipo jogue lixo na lixeira. E eu posso trabalhar sobre impactos ambientais causados por grandes empresas e pelo próprio governo, que joga dejetos nos rios, mares e lagos. Tá certo? Falando sobre a importância do saneamento básico, da construção de estação de tratamento de esgoto. Só tome cuidado de criticar o governo. Não esqueça que a banca é formada por pessoal que está ligado, muitas das vezes, politicamente ao governo. Então, tome cuidado com críticas. E sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Sustentabilidade é aquela ideia de que você pode usar os recursos do meio sem esgotá-los. E envolve o tripé. Qual o tripé? O econômico, o social e o ecológico. Então, fazer uma farmácia natural não agride o meio ambiente, muito pelo contrário. Eu vou até melhorar o microclima se eu puder plantar plantas como a canela e outras plantas que são arbustos. Olha só que maravilha! Né? Vou deixar o meio muito melhor. Explorar o uso... aí você tem... explorar o uso medicinal das plantas amazônicas como alternativa terapêutica, incentivando o conhecimento ecológico e cultural da região. Aí vem aqui, objetivo
Competência geral da BNCC, relacionar o uso sustentável dos recursos naturais às práticas educativas que promovem a preservação ambiental e o respeito à biodiversidade, considerando aspectos históricos, culturais e sociais em concordância com a BNCC. Competência 4 e 5 que eu estou utilizando. E ali eu indiquei a 10, tá? Baseado. Então, essa competência, você, por favor, dá uma olhada lá. Tá bom? Isso daí é do meu plano de aula que eu adaptei para falar dele aqui. Tá? Estratégias didáticas. Então, olha as estratégias que eu elenquei. Eu elenquei 4. A apresentação do tema por meio de música que aborde questões ecológicas, como a análise da letra de O Ano Passado, do Roberto Carlos. Né? O ouro, no ano passado, subiu sem parar. As bolsas falaram de outros valores. Focos estranhos no ar, silenciosos voadores. Se o dólar é verde, é mais verde que o verde que havia. O que será o futuro que hoje se faz? A natureza, as crianças e os animais. Quantas baleias queriam nadar como antes? Quem inventou o fuzil para matar elefantes? Então, a questão toda é que essa foi uma aula minha, mas você tem que pensar o seguinte, essa banca que vai me avaliar, ela gosta do Roberto Carlos ou gosta mais do Caetano? Até porque no livro do Estado, né, de educação ambiental, eles colocaram uma música do Caetano, e de repente você puxa lá. Então, é aquela história. Tá? Você não está fazendo um plano para você está fazendo para uma banca. E é muito importante você ter uma noção de como é que funciona a cabeça dessa banca. Tá bom? Então, eu coloquei essa música, ou se você tiver uma música sua, porque o pessoal da biologia gosta muito de paródia, tá? Coloca a letra lá. Discussão interativa sobre plantas medicinais e suas aplicações com exemplos como açafrão, aranto, begônia e quebra-pedra. Lembrando que esse material foi uma aula que eu já dei e que eu estou trazendo, tá bom? Atividades práticas que incentivem a reflexão, como pesquisa sobre plantas locais e construção de um mapa conceitual. Tá? Existe diferença entre mapa conceitual e mapa mental. Relacionando plantas e seus usos medicinais. Olha que legal, né? 4, avaliação diagnóstica informativa por meio de exercícios de múltipla escolha. Então, eu escolhi uma coisa simples, mas no seu plano, tá? Agora, não esqueça disso, tá? Você pode fazer questões objetivas? Pode. Todas as nossas avaliações de massa, tá? Você tem avaliações de forma objetiva e subjetiva, então é possível sim. Vamos para recurso didático. Eu também coloquei 5 recursos didáticos. Cartelas informativas sobre plantas medicinais, que vocês chamam de slide, para aí nós chamamos de cartela para cá. Imagens ilustrativas das plantas discutidas. Então, coloco lá, né, o aranto, tá? A begônia e por aí vai. Textos científicos e artigos acadêmicos para leitura e consulta. Sim, eles entram com conhecimento, né, que eles têm sobre as plantas e nós entramos com conhecimento científico. Olha só o casamento, né, entre a academia e o conhecimento popular, tá bom? Mas o protagonismo é do estudante. Eu não vou abusar daquilo que Paulo Freire ele critica, né? Que é você ficar com aquela pedagogia bancária. Não, deixa o aluno também expor um pouco do pensamento dele, né? Deixa ele ser estrela e você é apenas o maestro ali na orquestra. Materiais digitais, slides e vídeos explicativos. Por fim, eu tenho, então, a avaliação da aprendizagem. Eu coloquei alguns tópicos aqui. 4, para terminar. Participação das discussões e atividades em grupo. 2, resolução de exercícios baseados em textos e exemplos trabalhados durante essas 4 aulas. 3, produção de um texto dissertativo sobre a importância da preservação ambiental, que eu trabalhei na primeira aula. Lembra que na segunda eu vou trabalhar as questões antrópicas, né? Positivas e negativas, e o uso sustentável de plantas medicinais, que é o tópico da última aula, tá bom? Das 2 últimas aulas, para ser franco. A apresentação de um resumo ou esquema sobre plantas medicinais amazônicas, conectando a cultura local e sustentabilidade. Então, eu tenho
basicamente, para cada uma aula, eu tenho uma avaliação. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham encontrado esse material e agora eu vou para terminar, fechar essa live e vou responder as questões lá no grupo de vocês, tá bom? Aqueles que precisarem de mim para dar o maior suporte, contem comigo, tá bom? Um forte abraço e muito obrigado por ter estado comigo. Me perdoe esse início que eu comecei a falar e aí não tinha nada, depois... enfim, eu estou aprendendo com vocês, tá bom? E embora já marcar uma próxima live para domingo, tá bom? Domingo, às 18 horas, a gente vai ter a quarta live e aí a gente corrige, responde as perguntas que vão surgir dessa live, tá bom? Forte abraço, uma abençoada noite.